essa pregação você precisa enviar para aquelas pessoas que estão céticas ou que estão pedindo a Deus sinais para acreditar. Deus nos dá os milagres como sinais para nos fortalecer a fé. Você conhece alguém que está precisando fortalecer na fé? Você conhece alguém que está buscando a verdade? Talvez seja agnóstico, talvez não acredite em Deus, mas eu não estou falando desses ateus que ficam brigando e não querem acreditar. Mas se você conhece alguém que está buscando qual é o caminho certo, Jesus prometeu: quem bate, a porta será aberta. Quem procura, vai encontrar. Talvez você seja uma dessas pessoas que está acompanhando só porque sua esposa está ouvindo, rezando, só porque sua mãe e seu pai estão rezando. Eu te convido de ficar muito atento, atenta ao que o Senhor tem para te dizer hoje, porque os milagres são uma pedagogia de salvação. Hoje Deus quer falar ao seu coração. E essa pregação de hoje, você vai usar, ela será usada para muitas pessoas que estão pedindo razões para crer, sinais de Deus, confirmações da verdadeira fé. Então, para aqueles que creem, nenhum sinal é necessário. Mas, para aqueles que não creem, nenhum sinal é suficiente. Eu quero começar com a palavra do próprio Jesus, em João 4, versículo 48. Por isso eu começo dizendo: se você tem boa vontade para encontrar a verdade, tenha certeza, você vai encontrar. É uma promessa de Deus. Sabe, como os reis magos, que adoravam falsos deuses, adoravam os astros e procuravam na criação os sinais de Deus, as pegadas de Deus, e encontraram. Em João 4, 48 está escrito: se não virdes milagres e prodígios, não acreditareis, disse Jesus. Os milagres e prodígios são a marca registrada de Deus. Deus não vai ficar fazendo milagres em todos os momentos, porque o milagre é uma intervenção sobrenatural no natural, na nossa vida cotidiana. Deus estabeleceu leis na natureza, na nossa vida, e essas leis, leis da física, da química, as leis naturais, quando elas são mudadas, é chamado um milagre. Claro que a gente tem o costume de chamar de milagre por analogia, não é? Uma cura que Deus faz, nós chamamos de milagre porque é um toque de Deus. Mas no sentido mais teológico, o milagre, ele é propriamente uma intervenção de Deus, do sobrenatural, naquilo que é natural. Quer dizer, Deus muda as leis da criação. Deus faz aquilo que para o ser humano e até para os anjos era impossível. Isso daí é um milagre. Como, por exemplo, um dos milagres para o Padre Pio ser canonizado, todos os santos, para serem canonizados, precisa rigorosamente de um exame, né? De uma pesquisa, se aquilo foi realmente um milagre sobrenatural. Se a ciência não tem explicação nenhuma para aquilo. E um dos milagres do Padre Pio, por exemplo, foi uma menina que não tinha pupila dos olhos. E ela passou a enxergar, mesmo sem ter a pupila dos olhos. Então, milagres são intervenções de Deus naquilo que é impossível, não é? Então, nós vamos hoje falar um pouco desses milagres, desses sinais, que Jesus disse: se vocês não virem esses milagres, esses sinais, vocês não vão acreditar. E o milagre é o certificado, a certeza de que esse é o caminho certo, de que existe uma intervenção de Deus. Então, primeira coisa, no Evangelho de João pode até traduzir por milagres, mas nunca ele fala milagres. Sempre João vai dizer que são setas. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que Deus faça milagres estrondosos, grava isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus nunca vai te forçar a acreditar nele.
Os milagres são sinais. O Evangelho de João, o discípulo amado, ele sempre chama os milagres de sinais. São setas. Você está numa estrada. A seta diz, indo para cá, você vai chegar em tal lugar, numa praia. Indo para cá, você vai chegar num lugar onde tem famílias carentes. Indo para essa seta, você vai chegar na Disney, né? Então as setas vão dizer para onde você vai. Essa seta diz, aqui é uma igreja. Você escolhe para onde você vai. E o Evangelho de João vai dizer que os milagres são setas. São sinais que apontam para quem quiser buscar a Deus. Repito essa frase. Hoje é discutido de quem é essa frase, mas é uma frase muito forte. Para aqueles que creem, nenhum milagre é necessário. Mas para aqueles que não creem, nenhum milagre é suficiente. Deus nunca vai forçar ninguém a acreditar. Nunca. Então é importante, é preciso uma pitada de boa vontade para que a pessoa possa encontrar Deus. Como os reis magos, eles desejavam, qual é a verdade? Eles desejavam encontrar o sentido da vida, mesmo tendo nascido em regiões completamente pagãs. Buscaram as promessas de Deus. Outros povos sabiam da promessa de um Messias Salvador que viria em Israel. Muitos outros povos sabiam. O próprio Balaão vai profetizar isso também. Os povos egípcios sabiam que viria um Messias, existe nas profecias dele, e derrubaria os seus ídolos, os seus deuses. Foi o que aconteceu quando Jesus esteve no Egito, andando pelo Egito. Então, o Senhor quer dar os sinais para quem tem boa vontade, quem tem desejo de encontrar a verdade. Aliás, as graças de Deus são derramadas sobre todas, mas aquele que busca a verdade de coração, essas graças vão permanecer para sempre, são duradouras. Alegria todos podem encontrar, paz todos podem encontrar, mas uma alegria profunda, felicidade duradoura, paz que vem de Deus, que é inexplicável, somente quem busca de coração a verdade. E 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: muitos vão seguir o erro. Deus vai permitir que sejam enganados pelo inimigo, porque eles não tiveram cultivo, não cultivaram o amor à verdade. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, se você tem o costume de viver na mentira, de mentir muito, isso vai atrapalhar muito a sua busca de encontrar. É como se os seus olhos estivessem com miopia, com cegueira, e isso vai te atrapalhar a enxergar a luz. Quem vive na luz, na transparência, na verdade, vai ter uma facilidade maior de encontrar a salvação. Então, eu quero mostrar agora que a questão não é tanto se Deus existe ou não, se o milagre é verdadeiro ou não. A questão é se eu quero mudar de vida ou não. Se eu quero deixar meus costumes egoístas, meus vícios ou não. Se você tem essa boa vontade, vamos agora embarcar nessa grande aventura. Eu vou contar hoje para você um dos grandes milagres de Lourdes, que você vai ficar impressionado, impressionada. Mas antes disso eu quero dizer que Lourdes foi um sinal para estes séculos que nós estamos vivendo. Por quê, irmão? Porque a igreja sempre foi sede da busca do estudo, da busca do conhecimento, da busca de uma intelectualidade profunda. No tempo de Santo Tomás de Aquino, século XIII para o século XIV, as pessoas, como hoje, para você passar, chegar numa universidade, né? Você tem que fazer a monografia para concluir o seu curso, você tem que fazer o seu trabalho de mestrado, de doutorado. No tempo de Santo Tomás de Aquino, sabe toda aquela pilha de livros da Suma Teológica dele? Cada pessoa que entrava para a universidade para concluir tinha que fazer aquilo no mesmo grau de Santo Tomás de Aquino. Não de qualidade, né? Talvez, mas muitos na qualidade parecida. Eram estudos muito intelectuais, muito refutamento dialético, muito profundo o estudo. Daí surgiram
nas catedrais, os grandes centros de estudo. Até hoje vai dizer, o fulano é catedrático em tal assunto. Por quê? Porque a igreja buscava esse conhecimento. E era essa comunhão da fé com a razão. Com o renascimento, isso foi começando a ser afastado, né? O homem foi colocado cada vez mais no centro. Veio a reforma protestante, uma interpretação livre da fé, da Sagrada Escritura. E quando chegamos no século XVIII, né? Esse período que os iluministas, principalmente franceses, começaram a atacar a igreja com um ódio, deixa-me dizer, satânico. Uma fúria tão tremenda que hoje os historiadores, até mesmo historiadores ateus, comprovam que os iluministas inventaram muitas mentiras sobre a história da igreja. Até poucos anos atrás, muitos acreditavam em muitas mentiras. Hoje, quem tem um estudo aprofundado, até os bons historiadores, até mesmo ateus, reconhecem que os iluministas inventaram muita mentira contra a igreja. E uma das mentiras que eles inventaram e tentaram, com o progresso da ciência, dizer que tudo aquilo que era vindo da fé era mentiroso. E a ciência começou a se separar da fé. Eles começaram a dizer que acreditar em Deus, acreditar em milagre, era coisa arcaica, era coisa de gente burra, me desculpe a palavra, gente ignorante. Que quem quisesse ser inteligente tinha que se afastar dessa crença em Deus, dessa crença em fé, em doutrinas, em dogmas, não é? Na Virgem Maria, em Jesus Cristo, na Trindade. Isso é coisa de gente burra. Eles começaram a, com toda a força, colocar isso. E o que aconteceu? A aparição de Nossa Senhora em Lourdes foi uma bomba atômica para esses agnósticos, ateus e céticos. Porque quando o inimigo de Deus começou a atacar a fé, é até importante dizer para você, você sabe da Revolução Francesa, todo o ódio, muitas pessoas não sabem que foram milhões de pessoas mortas pela Revolução Francesa, principalmente na região de São Luís Maria da Vendéia, foram milhões de pessoas, eu não estou exagerando, milhões de pessoas foram mortas. Falam do que Hitler fez, 6 milhões de judeus, foi terrível. Falam menos, mas Stalin matou muito mais do que Hitler. Mas poucas pessoas falam do massacre da Revolução. Mas sabe por que aconteceu a Revolução? Porque no espaço de uma geração antes, 25 anos antes, eles destruíram a ordem dos jesuítas, que na época era a grande formadora dos intelectuais, a grande formadora dos jovens franceses. E destruindo não só da França, mas de todo o mundo os jesuítas, só muitos anos depois eles retornaram, eles conseguiram fazer a cabeça e criar esse ódio contra a religião. E dizer que a religião é contrária à ciência. E isso é uma grande mentira. Mas quando Nossa Senhora começa a aparecer em Lourdes, a coisa começa a mudar. Olha só o que vai acontecer, gente. Isso é incrível. Esse questionamento de Lourdes, as multidões, Lourdes foi uma grande pedra no sapato dos pseudocientíficos. Eles tentaram de todo modo desacreditar a fé por essa falsa ciência. O Papa Bento XVI vai dizer no seu testamento antes de morrer, muitas coisas que eram ditas científicas, que derrubavam a fé, ele diz, eu estudei durante 60 anos sobre tudo isso, sobre teologia. Eu vi cair por terra muitas coisas que diziam-se científicas e depois reconheceram-se como não científicas, falsa ciência. Então, Lourdes foi uma grande pedra em seu sapato. Humilhou os soberbos racionalistas. Os milagres foram necessários para esse tempo difícil, para apontar a verdade e mostrar que a fé nunca contradiz a razão.
Às vezes as mentiras são tão bem colocadas que parece que é algo científico, parece que está comprovado que a religião é algo arcaico, antigo, antiquado, que não tem nexo nem lógica. Mas essas mentiras caem por terra, não se sustentam. E o que aconteceu? As multidões de doentes que se deslocavam ao santuário francês começaram a causar constrangimento aos defensores do pensamento racionalista, do pensamento racional científico. Quer dizer, aqueles que colocavam a ciência como desprezo de Deus, atacando a fé. O anticlericalismo, acompanhado do cientificismo positivista, gerava um clima de tensão em relação ao catolicismo. Assim, Lourdes se tornou um lugar de afrontamento entre o pensamento religioso e o pensamento dos que se achavam cientistas, racionais, né? Naquele período. Porém, alguns exemplos foram estrondosos. Gente, chegavam médicos, chegavam cientistas renomadíssimos para poder provar que aquilo era tudo mentira. Aqueles que tinham um verdadeiro desejo da verdade, quando chegavam lá, não podiam acreditar. Tudo o que diziam era verdade. Aquilo ali contradizia a ciência. Nossa, o nosso Deus, ciência, não pode explicar isso. Deus existe. Eu quero começar dando para vocês um exemplo de um homem, olha só, gente, para você ter ideia. Um homem que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. Entre várias contribuições que ele trouxe à ciência, ele ficou muito famoso porque foi ele que descobriu o vírus do HIV. O homem que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina por descobrir o vírus da HIV e muitas outras descobertas grandiosas, se chama Dr. Luc Montagnier. Não sei se é essa a pronúncia. Eu peço à irmã, se possível, que coloque essa imagem. Esse médico, Prêmio Nobel da Medicina, ele vai dizer: quanto aos milagres de Lourdes que eu estudei, eu creio que realmente se trata de algo inexplicável. Olha, esse homem, ele não acreditava e ele não se converteu, não. Ele não se converteu, não. Mas olha o que ele diz: os milagres de Lourdes eu os estudei e creio realmente que se trata de algo inexplicável. Ele disse: não tem explicação. Eu não consigo entender esses milagres. E tenho que reconhecer que há curas que não estão previstas no estado atual da ciência. A ciência não tem capacidade de explicar. Gente, para você ter ideia, você viu agora esse vídeo, visitamos Lourdes espiritualmente, né? E a irmã Maria Raquel citou ali o que tem acontecido em Lourdes. Então deixa eu refrescar sua memória. Em Lourdes, por ano, 3 milhões de pessoas passam por lá, todo ano. Em média, já passaram desde o início das aparições, mais de 300 milhões de pessoas por lá, por Lourdes. Nos hospitais de lá das redondezas, mais de 20 milhões de pessoas já passaram por lá. Pessoas que são curadas, que não contam para ninguém, são milhões. Milhões de pessoas. E o que acontece? Registrada nas atas de Lourdes, de milagres que aconteceram, pessoas que tiveram experiências extraordinárias de cura, tem registrado 7.000 casos. 7.000 de pessoas que quiseram registrar. Eu estava aqui com um tumor, algo grande aqui, passei lá na água de Lourdes e fiquei bom. 2 dias depois estava seco, completamente seco. Mas eu não fui registrar. Né? Foi algo simples. Pessoas que são curadas de coisas simples não registram, mas tem um registro lá de 7.000 casos extraordinários. Desses 7.000, os cientistas examinaram, não todos, mas dos que os cientistas até hoje examinaram, 2.000 os cientistas disseram: não existe explicação científica. Não existe.
É algo realmente extraordinário. É fora dos padrões da medicina, fora dos padrões da ciência. 2.000 os cientistas reconheceram. Agora, a igreja é tão criteriosa, é tão cuidadosa, que ela só reconheceu como algo divino, sobrenatural, com certeza, menos de 70. Para você ver. Olha que coisa imensa, tremenda. A igreja só reconheceu menos de 70. 67 casos reconhecidos pela igreja. 48 em relação à água de Lourdes, né? Aquela piscina. Eu fui lá, me banhei na água, mas eu não sabia que podia ir na piscina. Se Deus quiser, um dia eu vou de novo, vou me banhar. Mas todos os dias eu estou aqui me banhando na piscina de Jesus na Eucaristia. Ali é a fonte de toda a cura. Então, dessas 67 milagres extraordinários, 48 foram em relação à água das piscinas de Lourdes. As outras curas milagrosas têm se dado por ocasião da hora da comunhão eucarística, da unção dos enfermos e dos enfermos juntos orando e da oração pessoal. Então, olha só, gente, que extraordinário. Mas eu quero contar para você agora, não esse primeiro doutor que foi prêmio Nobel da medicina, doutor Luc Montagnier. Esse disse que não tinha como refutar. Os milagres são inexplicáveis. Mas eu quero contar de um outro médico, que também foi prêmio Nobel da medicina. Esse outro médico, deixa eu ver aqui, também era ateu. Ele dizia ateu, agnóstico, mas ele, embora tenha nascido católico, ele detestava a religião. Olha só, gente, esse homem que eu vou falar agora, pode mostrar a imagem desse segundo, tá vendo esse daí? Esse daí é o Dr. Carrel, Alexis Carrel. Este homem nasceu numa família católica, no ano de 1873, na França. Quando ele era pequeno, ele assistia à missa com frequência. Ele era um católico ativo. Ele participava de uma escola católica, recebia aula dos jesuítas. Mas, infelizmente, na época que ele foi para a faculdade, uma faculdade anticristã, anticlericalista, uma faculdade que era já tomada por essas ideias iluministas contra a Igreja Católica, ele se tornou agnóstico, passando a rejeitar totalmente a fé católica e questionando essa existência do próprio Deus. Se declarava às vezes ateu, às vezes agnóstico. Mas ele estudou tanto que se tornou um cientista famoso no mundo inteiro. Ele foi um homem que desenvolveu uma forma de que os órgãos do ser humano pudessem sobreviver fora do corpo humano. Então foi ele que abriu o caminho, olha só, para que no futuro pudesse fazer transplante de órgãos. Se não fosse a descoberta desse Dr. Carrel, não teria hoje capacidade de fazer transplante de órgãos. Foi ele que conseguiu manter os órgãos vivos fora do ser humano, pela primeira vez. Mas o que fez ele ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1912 foi quando ele inventou técnicas para suturar grandes vasos sanguíneos, né, dentro do ser humano. E com essa técnica para fazer a suturação dos vasos sanguíneos, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Era um homem genial, era um homem realmente da ciência, um homem inteligente. Então, mesmo com tantos milagres em Lourdes, muitos médicos franceses faziam piadas e não acreditavam. Quando o coração é duro, né, é mais difícil. Coração endurecido, como diz Deus do faraó, mesmo com tantos milagres no Egito, ele não abriu o coração. Deus não força a nossa decisão, mas Deus continua nos amando, ao ponto de dar a vida do seu filho e de colocar às vezes uma mãe sofrendo, rezando por um filho, uma esposa, um esposo, os pais que choram pela conversão dos seus. Deus é capaz de fazer tudo por esses corações duros. E esse homem estava endurecido. Por isso, ele foi com um outro amigo médico a Lourdes. Sabe para quê que ele foi para Lourdes? Para conhecer essa histeria religiosa que acontecia lá.
e para poder ver argumentos e mostrar que aquilo era falso. Então ele foi com esse amigo médico, pegou um trem, se eu não me engano ele estava em Paris, e foi para Lourdes. Os médicos franceses eram firmemente contra a possibilidade de que algo sobrenatural pudesse estar acontecendo ali. Alexis Carrel também era fortemente cético, até que ele conheceu uma mulher chamada Marie Bailly, em um trem para Lourdes, acompanhado por um amigo médico, para ver a histeria religiosa por si mesmo, com seus próprios olhos. Essa mulher, Marie Bailly, tinha uma doença fatal, uma doença mortal, chamada peritonite tuberculosa. Quando a conheceram ali no trem, ela estava meio fora da consciência, semiconsciente e com a sua barriga totalmente inchada. Tentando ajudar, o Dr. Carrel deu-lhe morfina. Olha só, ele colocou o remédio mais forte para quem está sofrendo, morfina, e disse que achava que ela não iria sobreviver ao resto da viagem. Ouve só, gente. Outros médicos do trem disseram a mesma coisa. Essa mulher não sobrevive até o fim da linha desse trem. Essa mulher vai morrer aqui mesmo nesse trem. Ele, um médico cientista experiente, e outros médicos que estavam ali, o seu amigo e outros, disseram a mesma coisa. Ao chegar, os seus amigos levaram a mulher até a gruta de Lourdes e despejaram 3 jarros de água sobre ela. A cada vez que jogaram um jarro de água, ela disse que sentiu uma dor ardente em todo o seu corpo. Para grande surpresa daqueles médicos que estavam presentes, sua barriga começou imediatamente a se achatar e a voltar ao tamanho normal. O seu pulso voltou ao ritmo normal. A mulher estava morrendo, gente. O seu pulso voltou ao ritmo normal. Carrel não sabia o que pensar. Ele sabia que se ele dissesse publicamente que ele viu um milagre, a carreira dele ia por água abaixo. Porque, infelizmente, essa influência anticatólica, anticristã, esse racionalismo com ódio à religião, dizendo que é coisa arcaica do passado, iria acabar com a profissão dele, se ele dissesse isso publicamente. O que ele fez? Ficou impressionado. Não existia explicação, mas ele ficou na dele, caladinho para não perder o seu trabalho, não perder sua fama, não perder seu emprego. Porém, a cura de Marie Bailly foi uma notícia na França inteira e toda a mídia confirmou que o médico, o Dr. Carrel, tão famoso, estava lá presente. Então a mídia disse, olha, foi algo tão verdadeiro que tinha um médico presente, mais de um médico na verdade, né? Entre esses, esse médico famoso. A mídia divulgou isso. E quando a mídia divulgou, disse assim, o médico estava presente, mas ele não acreditava que algo milagroso tinha acontecido. E ele ficou incomodado. Ele falou, peraí, essa notícia não é verdadeira. Eles disseram que eu estava presente, mas quem foi que disse que eu não acreditava que aquilo ali, que aquele milagre pudesse ter acontecido? Né? Então ele quis publicar uma declaração para desmentir aquilo que foi dito. Nessa declaração ele repreendeu as pessoas que acreditam em tudo e acham que tudo é milagre. Ele disse que esse extremo é errado, é perigoso. As pessoas que veem algo acontecendo e já acham que é milagre. Mas ele também disse assim, eu também critico os médicos que nunca acreditam em milagre, mesmo que vejam com seus olhos. Os médicos que descartam toda a possibilidade de milagre em Lourdes também estão errados, porque ele viu com seus olhos, dizendo que essa mulher, Marie Bailly, poderia ter sido sim curada milagrosamente. Ele não disse que ele não acreditava, como a mídia falou. Quando disse isso, foi um escândalo no meio científico, um escândalo para os médicos, um escândalo para todos, que mandaram ele embora. Perdeu o seu emprego, né?
Então o que aconteceu? Sua carreira na França havia acabado. Ele não conseguia mais trabalhar em nenhum hospital. Se mudou para o Canadá, também foi difícil. E eventualmente para os Estados Unidos. Lá no Instituto dos Estados Unidos, ele conseguiu um trabalho e passou o resto da sua carreira lá. Muito menos afamado, muito menos remunerado. Porém, olha que bonito. Por fim, ele aceitou acreditar que o que ele viu foi um milagre. E 25 anos depois, em 1939, ele decidiu voltar para a igreja. Gente, o milagre foi grande, foi imenso, mas você viu como que Deus respeita? Ele não se converteu logo. Aquilo foi mexendo com ele, foi questionando o sentido da vida. Ele viu, não foi alguém que contou para ele. Ele tinha todos os argumentos para desfazer uma falsa cura, um falso milagre. Mas ele viu que não tinha como negar. Lourdes era verdadeira. Aquela água foi um canal, mas foi a fé que mudou a vida daquela mulher e de milhões de outras pessoas. Tudo que contavam não era mentira. Mas Deus respeitou o tempo desse homem. Ele não se converteu de uma vez. Como aquele outro doutor que descobriu o vírus da AIDS, ele disse: não tem como negar, é inexplicável. Mas ele não se rendeu à fé. Este homem, o Dr. Carrel, 25 anos depois, voltou para a igreja. E em 1942, ele anunciou publicamente: eu acredito na existência de Deus. Eu acredito na imortalidade da alma. Eu acredito na revelação e em todos os ensinamentos da Santa Igreja Católica. Olha só, gente, arrepio todo falando isso para vocês. Porque quando a gente ouve a história de alguém que negou a Deus, negou a fé, era um filho pródigo, longe do amor do Paizinho do céu. Quando essa pessoa se deixa novamente abraçar, amar por esse Deus maravilhoso, como disse Jesus, é a alegria entre os anjos do céu. É uma grande alegria entre os anjos do céu. E depois de dizer isso, 2 anos depois, ele faleceu, mas não sem receber os últimos sacramentos no seu leito de morte. Nossa Senhora de Lourdes, ela que também nas outras aparições em Fátima, diz que os verdadeiros devotos dela, quem vive os 5 primeiros sábados do mês, quem se consagra a ela, não vai morrer sem os sacramentos. Esse homem, lá em Lourdes, ele nasceu de novo. A sua alma nasceu para a fé, nasceu no colo de Maria, e ali Nossa Senhora prometeu cuidar dele, sim, e não o deixou morrer sem os sacramentos. Gente, essa história é linda demais. O nosso tempo poderia se estender, mas já foi. Mas eu quero te dizer que acreditar não precisa de prova. A prova é um sinal. Para quem quer acreditar, é questão de decisão. João Paulo II dizia: fé e razão, o documento que ele lançou. Quando você se vê diante da fé, é uma escolha. Se você se lançar, um mundo novo pode aparecer diante dos seus olhos, que nunca contradiz a razão e nem a ciência. Mas se você se negar, você pode perder tudo aquilo que Deus separou para você. Eu te deixo aqui uma sugestão, principalmente você que vai divulgar esse vídeo para pessoas da sua família, pessoas que você ama, que ainda não acreditam, ainda não se abriram a esse abraço do Pai do céu. Deus tem dado outros sinais em muitas outras aparições marianas e até santuários marianos que não têm aparição como Aparecida, como em Belém do Pará, né, Nossa Senhora de Nazaré, e milhares de santuários com milagres inexplicáveis pela ciência, também em especial Guadalupe. A ciência não consegue explicar. Se você que está ouvindo está buscando um sinal para acreditar no caminho certo, estude o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Também, cada santo canonizado é vigiado pela ciência, com critério rigoroso, para ver se aconteceram pelo menos 2 milagres. Milagre assim exigente, sabe?
Olha, a igreja só reconheceu 67 milagres de Lourdes. Aconteceram mais de 7.000 registrados. Então a igreja é criteriosa. Cada pessoa que é canonizada, cada santo, aconteceram 2 milagres que a ciência não consegue explicar. Outra, os corpos dos santos, você pode ver as múmias lá do Egito, ou outras pessoas que tiveram um caixão bem conservado. Não se compara com o corpo de Santa Bernadette, gente. Além de visitar Lourdes, se você puder, visita Nevers. Eu não tive essa graça de visitar. Lá está o corpo de Santa Bernadette. Os olhos dela estão inteiros, como se estivessem vivos. O corpo dela. Tem pessoas que se confundem. Porque, por exemplo, o Padre Pio teve a mão, teve partes do corpo dele que ficaram inteiras. Mas o Padre Pio não é incorrupto. Ali é usado cera. Esse é um costume para podermos honrar o santo. Carlo Acutis não é incorrupto, mas a pequena Jacinta é. Milhares de santos da igreja ficaram com o corpo incorrupto, mas essa Santa de Lourdes é o maior milagre da história da humanidade. Nunca existiu na humanidade um corpo tão perfeitamente, parece que ela morreu hoje. O corpo dela está intacto, perfeito. Vá lá, você que é cientista, visite e me dê uma explicação. É Deus que está te mostrando os sinais da fé. São muitos corpos incorruptos. Estude o Santo Sudário como um sinal da ressurreição de Jesus. A ciência não consegue explicar, embora já tenham inventado mentiras que já foram desfeitas. O milagre de Lanciano. Procure sobre o milagre eucarístico em vários lugares do mundo, de Lanciano e o atual de Buenos Aires. A ciência abre a boca, deixa o queixo caído, porque não tem como explicar. É Jesus vivo na Eucaristia. As lágrimas de Nossa Senhora. Pesquisa depois sobre Castagnon. Acho que é Ricardo Castagnon, o nome desse homem, que estudou várias dessas milagres que têm acontecido. E ele era ateu, ele não acreditava. E ele se tornou um apóstolo da fé. Gente, são milagres das lágrimas que são reconhecidas pela ciência. E mesmo assim a igreja ainda espera. Lá no Japão, em Akita, Civitavecchia, a imagem da Rainha da Paz. E muitos outros lugares que a ciência disse, não há fraude, é milagre. Para aqueles que querem acreditar, para aqueles que querem buscar a verdade, o Senhor traz o milagre. E na sua vida, será que o Senhor tem realizado milagres? Os maiores milagres são as transformações, são milhões de pessoas que não somente em Lourdes, mas que estão aqui, fazendo a novena, visitando espiritualmente Lourdes, que tem a sua vida transformada. Esse milagre é maior do que pessoas com gangrena que foram curadas em Lourdes. Esse milagre é maior que qualquer outro milagre físico que possa acontecer. O milagre que Deus está fazendo na sua vida, está fazendo na sua família, porque Deus está ouvindo cada prece, cada lágrima, cada sacrifício tem se transformado em milagre na sua vida, nas nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.